A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus, onde você encontra materiais de estudo, bíblias, livros, comentários, dicionários, tudo que você precisa para enriquecer a sua biblioteca, você encontra na CPAD. Estamos estudando a lição de adultos, do terceiro trimestre de 2022, os ataques contra a Igreja de Cristo. Agora nós vamos estudar a lição 6 do dia 7 de agosto de 2022. Se você perdeu alguma aula, se você está meio perdidão, clique aqui embaixo na playlist, assista às aulas anteriores. Se você não entendeu algum princípio, algum conceito, reveja a aula, mas não fique perturbado. Assista às aulas anteriores para você pegar a sequência do raciocínio da lição. Vamos lá, lição 6. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas sejam abençoadas por Deus e deixe também os seus comentários. Eles são muito importantes para mim, para a nossa equipe e também para que o YouTube entenda que esse produto, esse conteúdo, ele é relevante e aí o YouTube entregará para um maior número de pessoas esse mesmo conteúdo. Vamos lá, lição número 6, a sutileza das ideologias contra a família. Já vimos na lição anterior acerca do materialismo e do ateísmo e como isso tem entrado na Igreja de Cristo. Agora vamos ver essas ideologias que se opõem à Bíblia Sagrada e, lamentavelmente, essas ideologias estão adentrando também a igreja. Texto áureo se encontra em Gênesis 2:18 e diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. A verdade prática, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. A leitura bíblica, Gênesis 2:18-24, está assim escrito: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Nós vejamos agora os objetivos da lição. Primeiro, abordar
a família como um projeto especial de Deus. Segundo, elencar os fundamentos da família cristã. Terceiro, esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar. E quarto, apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Ele coloca aqui uma motivação. Vivemos numa época desafiadora. As novas ideologias têm promovido a normalização de novas configurações familiares que nada tem a ver com o propósito de Deus. Então, reconhecemos as novas configurações familiares, mas entendemos que elas não estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Como cristãos, então, de que forma nós devemos nos comportar diante dessas novas modalidades de união? É isso que nós vamos meditar nessa lição. A palavra-chave, não poderia deixar de ser, é família. Nós vamos estudar sobre família. Então, nessa lição, vamos ver que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre as quais ela está edificada. Então, há princípios, há valores, sobre os quais a família está sustentada. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã desde o princípio. Veremos velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, que são perigos que demandam a nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Nós já vamos ver sobre isso. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como, por exemplo, a teoria genderqueer, que nós já vamos falar sobre isso também. Então, nós precisamos vigiar, vigiar e cuidar da nossa família. Primeiro, a família, projeto de Deus, uma instituição divina. A família, ela foi criada por Deus. Quando consultado pelos fariseus a respeito do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Está lá em Mateus 19:6. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia ajuntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar, o modelo que Deus entregou aqui ao homem. E mais, com essa fala, então, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. A família vem de Deus. Foi Deus e não o homem que a criou. A família não é criação humana, é criação divina. A família, portanto, é criação de Deus, e esse fato, então, nos mostra que a família tem no projeto de Deus a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nesse projeto Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. Então veja que o projeto de Deus para a humanidade está ligado à família, o projeto de Deus para a igreja como corpo de Cristo, como a sociedade que Deus colocou na terra para representá-lo, que é a igreja. Isso inclui a família. Então veja que a família, ela permeia todos os segmentos dos projetos de Deus. Segundo, a célula máter da sociedade. A família, ela é
a base de sustentação de todos os organismos humanos. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida, Gênesis 2, 24. Tá? Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, ela é a base da sociedade está a família. Na base da sociedade, o que sustenta a sociedade é a família ou as famílias, né? Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Qualquer estudo sociológico tem que partir da família. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. Então, a partir do momento que há uma desestruturação da família, todos os demais organismos sociais, eles também são desestruturados. Se a família é forte e bem alicerçada, ela sustenta a sociedade. Então, resumindo esse projeto de Deus, a família é uma instituição divina e ela é a base da sociedade. Número 3, quais são os fundamentos da família cristã ou da família tradicional? Primeiro, o primeiro fundamento, o casamento, ele é monogâmico e heterossexual. Isso é a base, é a família divina, é a família bíblica. No contexto do Novo Testamento, já na época de Jesus, o casamento ele é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge, só pode ter um parceiro para toda a vida. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. E aí tem Jacó, tem Abraão, né, tem outros elementos lá em que a poligamia ela era tolerada. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, ele era exigido. Vamos ver Paulo escrevendo a Timóteo, ao pastor Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, e o versículo de número 2. Ele diz o seguinte: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então tinha que ser marido de uma mulher, ter apenas uma mulher. A poligamia, portanto, ela deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Tá? Não é uma distorção a poligamia. Tá? Isso na nossa visão bíblica, visão pentecostal, visão cristã. Da mesma forma, né, assim como era monogâmico, o casamento bíblico ele é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Era um homem ou uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea. Tá? Macho e fêmea, Gênesis 1, 27. Por isso, Jesus disse que Deus criou homem e mulher, Mateus 19, 4. Isso mostra, então, que o gênero é baseado no sexo biológico, né? De acordo com o nascimento biológico, a formação biológica. Não há um terceiro sexo. Pelo menos até o momento a ciência ainda não descobriu uma terceira via sexual. Biblicamente falando, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Esse aí é o primeiro fundamento da família cristã, da família tradicional, da família bíblica, da família instituída por Deus. Um homem, uma mulher, tá? E
precisa ser heterossexual. Segundo fundamento da família cristã, o casamento ele é indissolúvel e confessional. Vejamos o que é isso. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19:6. O casamento bíblico ele é feito para durar. Este é o projeto de Deus, até que a morte os separe. Já foi dito neste trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, que é o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Mateus 19:9. Então, isso aí é uma cláusula de exceção. Nesse caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, aquele que foi ferido, ele pode perdoar, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Tá? Há ainda também a questão do abandono por parte do não crente, que segundo o apóstolo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. Tá? Então, se a pessoa não crente ela quer largar aquele que se converteu, então a pessoa que se converteu ela tem direito a contrair um novo matrimônio. 1 Coríntios 7:15. Contudo, então, deve-se observar que essas são exceções e não são a regra. O que nós estudamos na lição de número 3, se não me falha a memória, a sutileza do materialismo, a normalização do divórcio. O que nós estamos estudando e compreendendo nesse trimestre é a questão da banalização, do divórcio e da separação. Isso nós não toleramos. Agora, compreendemos, obviamente, que de acordo com a Constituição isso é permitido, a pessoa casa quantas vezes ela quiser, mas dentro das normativas bíblicas isso não nos é permitido, tá? Então, ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Aqui está falando do julgo desigual, das diferenças de fé. A pessoa crê de um jeito e o outro crê de outra maneira, ou crê num Deus e o outro crê em outro tipo de Deus. Então, a Bíblia preceitua, aconselha que o casamento também, o relacionamento, a construção familiar tem que ser confessional. Então, além de ser indissolúvel, tem que ser para a vida toda, até que a morte separe. Nós temos também essa questão da confessionalidade, evitar o julgo desigual, porque isso vai trazer problemas futuros para o casal. Então, resumindo, tópico número 2, tá? Monogamia, heterossexualidade, indissolubilidade são os fundamentos, e confessionalidade, que ele acrescentou no final do tópico, são fundamentos da família cristã tradicional. Isso é como nós cremos, isso é como nós lemos na palavra de Deus. Se outras pessoas querem fazer totalmente diferente, tem uma outra visão, nós respeitamos, mas a nossa fé, a nossa crença é baseada na Bíblia Sagrada. Número 3, a sutileza da nova configuração familiar. Então vamos ver agora essa sutileza dessas novas configurações familiares. Primeiro, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar como qualquer outro. Então, o Supremo Tribunal Federal legislou a favor
da união homoafetiva. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir então do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça determinou em outubro daquele mesmo ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Tá? Então, reconheceu primeiro a união homoafetiva, tá? Aqui a título de heranças, etc. E depois também em outubro legislou também o casamento homoafetivo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tá? Então, para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, nós estamos falando aqui dos órgãos de justiça, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Conselho Nacional de Justiça, tudo dentro da esfera do judiciário. Então, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil, tá? E a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tá? Então havia primeiro a união estável e ainda não havia o casamento nos cartórios, o elemento civil, né? E aí o Conselho Nacional de Justiça, então, baixa essa resolução autorizando essa mudança de união estável para o casamento civil reconhecido em cartório. Tá? Então, essa nova configuração familiar, dada pela justiça brasileira, nós falamos no âmbito do judiciário, provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Tá? Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. Tá? O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea, conforme Mateus 19:4. Então, nós evangélicos, nós não concordamos, não aceitamos isso, porém, como é lei, como está legislado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior Tribunal Superior de Justiça, Conselho Nacional, então nós entendemos que está dentro da lei, mas não serve para nós evangélicos cristãos. Vamos ao tópico número 2. Então nós temos aí essa configuração familiar, casamento entre pessoas do mesmo sexo, é uma realidade na nossa sociedade, é lei, nós não temos o que questionar, não aceitamos de acordo com a nossa fé, mas respeitamos. Segundo, a nova configuração familiar, sexualidade não binária. O que é isso? Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Então, para essa pessoa que considera a sua sexualidade não binária, ela entende que não existe macho e fêmea, tá? E essa pessoa, então, ela é genderqueer. Guarde essa palavra, genderqueer, tá? Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Ela pode ser uma árvore, ela pode achar que ela é uma árvore, ou ela é um pé de cadeira, ou ela é um animal, ela pode achar que ela é qualquer coisa, tá? Menos homem e mulher, mesmo que todos estejam vendo que é um homem, é uma mulher, mas ela não se enxerga assim, tá? Essa pessoa se enxerga como qualquer outra coisa. Nesse caso, teria uma ausência de gênero,
ela não se reconhece nem homem e nem mulher, tá? Ela tem uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo, tá? É meio estranho para nós, é meio monstrengo, mas a pessoa pode se enxergar como homem e mulher ao mesmo tempo. Sinceramente, não me pergunte como é que é isso, que eu não sei. É o tal do genderqueer, mas na prática é um negócio meio fora do normal, né? Ela pode se achar as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que, mesmo ela tendo o órgão genital de determinado sexo, ela não se reconhece dentro desse gênero, nem como homem, nem como mulher. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia, Levítico 18. É também uma negação, isso daqui que talvez seja, na nossa concepção, uma das coisas mais absurdas que a gente pode ver e ler. É também uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculinos e femininos, ou seja, eles negam até a própria ciência. Eles negam a própria ciência, como a pessoa nasce com um órgão que define o gênero, se é masculino ou feminino. Então eles negam até mesmo isso daí. Esses são os genderqueer, que é a sexualidade não binária. Não é nem homem nem mulher. É alguma coisa bem diferente. Então, resumindo, essa nova configuração familiar, então, se caracteriza pela normalização, entre aspas, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, homem com homem ou mulher com mulher, e da sexualidade não binária, que é, né, o genderqueer, né, que é uma terceira via de gênero, né, sexual aí, defendido por eles, né? Número 4, estamos caminhando para o final. É um negócio meio estranho, né? A gente estuda isso daqui, mas a nossa cabeça chega a dar até um nó, né? A lei parece que é um negócio meio doido, né? Vamos lá. Princípios bíblicos, então, para uma família sólida. Como é que se reconhece uma família sólida, forte? Primeiro, ou como é que se forma uma família forte? Primeiro, o papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Pai, o homem, a mulher, tá? Marido e a esposa. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Vejamos o que diz lá em Deuteronômio 6, o quinto livro da Bíblia, capítulo 6, abre aí a sua Bíblia. Eu vou ler na Bíblia de estudo da tradução, Bíblia Nova Tradução na Linguagem Hoje, com letra gigante, que é para eu poder enxergar melhor. É Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Olha o que diz o texto. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. São palavras de Deus através de Moisés. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Então, há uma responsabilidade dos pais em educar os seus filhos nos valores bíblicos, nos valores de Deus, tá? A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Vou ler agora na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, o livro de Provérbios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Abra aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal. E essa Bíblia você também encontra lá
na loja da CPAD, na Conselheiro Cotegipe. Vai até lá, toma um cafezinho, olha os livros, olha as Bíblias e compre a sua Bíblia de Estudo Pentecostal ou a sua Bíblia de Estudo Roma, a mais nova Bíblia publicada pela editora CPAD. Provérbios 1:8, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Versículo 9, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Veja então o conhecimento, o aconselhamento, a doutrina do pai e da mãe, a importância desses valores ensinados pelo pai e pela mãe ao seu filho, à sua filha. A crise atual da família é uma crise de valores, que, como nós estamos estudando, são sutilezas que estão entrando na nossa sociedade, algumas de maneira gritante, já postas na legislação, já autorizadas pelos juízes, pelos supremos tribunais federais e etc. e tal. Então já virou lei. Agora, o que nós não podemos permitir é que isso entre e seja normativa dentro da nossa casa. É por isso que nós temos que lutar. Então ele diz que a crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar, a ausência de valores fortes predomina. Então, se não há ensinamento dos valores bíblicos, os outros valores da sociedade é que vão imperar nessa família. Então, nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. Eu e você, pais e mães, nós não podemos falhar em transmitir esses valores divinos para a nossa família, os valores cristãos. No meio, então, dessa guerra cultural, essa cultura mundana que está implantada no nosso país, na nossa nação, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, tá? Não dá para ser neutro, ou seja, nós temos que nos posicionarmos, nós temos que tomar um posicionamento diante disso, tá? Podemos respeitar o que já está legislado, mas temos que defender aquilo que nós acreditamos de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, todos os pais compromissados com a família e com a sociedade na qual vivem, eles têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Nós temos que ensinar a palavra de Deus, os valores cristãos, dentro da nossa casa para os nossos filhos. E nós temos que ter essa liberdade, porque pode ser que chegue um tempo que até dentro de casa nós sejamos proibidos de transmitir esses valores de Deus para os nossos filhos. Tá? Então, o papel dos pais, eles precisam ser bem utilizados enquanto é tempo. Porque do jeito que está caminhando, nós corremos um risco grave. Então, papel dos pais. Segundo princípio bíblico para uma família sólida, o papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. É uma sociedade, igreja, alimentando a outra sociedade, família. E a família solidificada alimentando a igreja. Tá? Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já é constituída de várias famílias. É uma entidade terapêutica onde a família pode e deve ser curada. É missão, portanto, da igreja também curar uma sociedade doente. Tá? A igreja, ela precisa
ir aos doentes e levar a cura, que é Cristo Jesus. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção também para isso. A igreja precisa se achegar mais à sociedade. A igreja precisa ser mais acolhedora, recepcionar melhor as pessoas, né? Trazer as pessoas para dentro da igreja. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte da sua vida, assim como a família faz parte da igreja. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Então nós temos que observar esses princípios, o papel dos pais e o papel da igreja, a família e a igreja lutando juntas pela família e pela sociedade. Os pais e a igreja têm papéis importantes na manutenção dos valores da família. Devemos tomar muito cuidado, devemos orar pelas nossas igrejas evangélicas, orar pelo povo de Deus, orar pela nossa nação, para Deus ter misericórdia dos nossos legisladores e ter misericórdia da nossa população, principalmente da nossa juventude, dos nossos adolescentes e das nossas crianças, que são mais suscetíveis a essas mudanças, né? São mais, digamos assim, menos preparadas para combater essas sutilezas do diabo que tem aparecido na nossa sociedade. Assim nós terminamos então a lição número 6 do dia 7 de agosto de 2022, a sutileza das ideologias contrárias à família. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, né? Assine, ative o sininho para você receber as notificações e leia a revista com calma. Você, professor, aluno, preste muita atenção nessa aula, que ela vai fazer uma grande diferença na sua vida. Um abraço apertado, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.